Olá, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Então, nós vamos retomar aqui nos nossos estudos, né? Com uma pequena mudança para algumas turmas que eu ainda não entrei, né? Principalmente as turmas do meio ambiente, tá? Então, vocês vão percebendo aí ao longo desse período essa transição, né, entre os professores. E aí eu estou entrando aí nas turmas dos terceiros anos do meio ambiente e a turma do Floresta, turma B, Florestas, né? Para a gente trabalhar a disciplina de hidrologia, manejo e conservação de bacias hidrográficas, tá bom? Estou aí entrando substituindo o professor Nelson, e o professor Nelson vem me substituir na coordenadoria de engenharia ambiental, como nós já temos colocado, tá bom? Então vejam só, hoje nós vamos dar início a um tema bem interessante, né, de relevante interesse para todos nós, principalmente nesse estudo da hidrologia, né, como vocês já perceberam ao longo da semana de revisão, a hidrologia ela tem esse contexto bastante amplo, né, e nós vamos perceber que há algumas modificações e que há algumas coisas a serem trabalhadas, tá? Coisas que já estão bem consolidadas e algumas coisas que vão mudando com um pouco, né, com o tempo, tá bom? E hoje nós vamos tratar sobre os temas de período de retorno, risco hidrológico e estudos estatísticos, né, de eventos. Vejam, todos esses temas são temas que estão intimamente relacionados, tá? Quando eu falo de período de retorno, ele está muito associado a risco hidrológico, tendo em vista que ambos, né, principalmente o tempo de retorno, que depende de uma probabilidade, então daí eu já estou trabalhando com a estatística, né, que é a probabilidade de um evento ocorrer, né? E nós vamos ver justamente isso, que o tempo de retorno é o inverso da probabilidade, é 1 sobre a probabilidade. Ou seja, ele é o inverso, né, da probabilidade da ocorrência daquele evento. Okay? E isso tem toda uma relação no contexto hidrológico, principalmente quando nós estamos trabalhando com obras hidráulicas. Professor, espera aí, que coisa é essa de obra hidráulica? Bem, quando nós precisamos construir uma calha qualquer, né? Uma calha de água de drenagem, né? Um canal de drenagem para uma grande cidade, né? Que canal é esse? Um canal que vai receber água de chuva. Então eu preciso fazer um estudo hidrológico disso aí para poder implantar qual a dimensão daquele canal. Será que aquele canal ele vai ter condições suficientes de transportar aquela vazão de precipitação? E que vazão é essa que eu estou falando? Estou falando de uma vazão de precipitação. Logo, é muito importante eu saber se aquele evento de precipitação ele pode vir a ocorrer novamente. E se ele pode vir a ocorrer novamente, qual seria o tempo que ele pode vir a ocorrer? Será que eu posso ter uma noção de espacializar esse tempo e dimensionar uma obra que atenda a esses critérios? Posso sim, né? Fazendo justamente esse estudo. Ah, mas estou pensando em trabalhar com uma represa. Eu quero represar um determinado rio para a produção de energia elétrica. Né? Nós temos uma pequena central hidrelétrica aqui em Muniz Freire, né? Então, o rio que ele é barrado para a produção de energia elétrica. Eu tenho que fazer ali toda uma estrutura de obras de engenharia civil. Eu tenho que dimensionar tudo aquilo. E como é que aquilo é dimensionado? Um dos critérios a ser utilizado são justamente os estudos hidrológicos. Serão os estudos hidrológicos que vão nos trazer essas informações com relação à segurança daquela obra. Porque quando nós tratamos de tempo de retorno, nós estamos intimamente relacionando a esse risco hidrológico e essa segurança. Onde que o risco hidrológico e o período de retorno também vai ser importante? Eu estou falando aqui de eventos de precipitação, né? Eventos de abundância de água, mas eu também posso ir para o lado inverso. Eu posso também verificar um período de retorno para secas. Né? Qual vai ser a próxima seca? Eu estou querendo dimensionar uma cultura, uma determinada cultura que ela tem uma demanda hídrica tal, né? E eu posso estimar, será que aquela seca que ocorreu, né, naquela época, qual a probabilidade dela vir a ocorrer novamente? Então, aí que está a necessidade de se fazer esses estudos hidrológicos, essa importância do estudo hidrológico, né, do tempo de retorno, do risco hidrológico e da estatística que envolve todos esses eventos, ok? Então, assim nós vamos dar início a essa segunda parte da nossa disciplina, ok? Então, vamos lá.
Então vejam só, né? Quando nós falamos aí de estatística aplicada, né, à hidrologia, então nós temos que ter uma noção que as variáveis hidrológicas, elas são variáveis aleatórias, né? Há uma aleatoriedade muito grande do comportamento dessas variáveis, que são a forma como que essas variáveis se comportam, tá? E essa aleatoriedade, ela está relacionada, né? Tem uma íntima relação, né? Que não podem ser conhecidas, né? Por isso que ela acaba sendo bastante aleatória, né? E para que a gente possa ter um estudo, né, mais acurado, a gente entra aí com as teorias de probabilidade para poder fazer uso, né, dessas ferramentas e ter um estudo dessas variáveis hidrológicas, ok? Então vejam bem, aqui eu coloco um gráfico, né, do rio Paraopebas, né, em Ponte Nova, e esse gráfico ele mostra, né, o que a gente tem nesse gráfico. Isso é muito importante a gente fazer a interpretação de gráfico, tá? Notadamente vocês que vão prestar Enem, né? Então a gente tem que ter uma boa noção da interpretação. Então aí no eixo Y eu tenho a vazão média, né, diária máxima anual. Então veja, eu estou falando de vazão média diária máxima, ok? Então são aquelas vazões diárias mais as máximas aí anuais, ok? De cada ano eu peguei aquela vazão média diária máxima e aí plotou-se esse gráfico aí. Então nós temos aí um gráfico no eixo X que vai de 1939 a 1999, tá? Então a gente tem aí um bom intervalo de tempo para fazer. Então nós temos uma série que nós chamamos de série histórica de dados aí com relação às vazões médias aí do rio Paraopebas. Qual a importância disso, professor? Para que você mostra isso? Veja, nós estamos falando do rio Paraopebas. Esse rio ele tem uma importância, né, no contexto que ele está inserido. A sua bacia hidrográfica tem todo um conjunto de atividades e atividades, inclusive econômicas, que dependem da vazão desse rio. Então, nada mais justo do que eu ter esse conhecimento do comportamento da vazão, de saber como lidar com a vazão, porque pode vir a ocorrer ao longo do tempo, mais para frente, né? Alguém chegar lá para a agência de recurso hídrico do estado e solicitar uma outorga de uso dessa água. E aí a agência vai fazer o quê? Vai fazer um estudo da série histórica de vazões desse rio. Será que de fato eu consigo outorgar, eu posso outorgar essa vazão que está sendo demandada do rio para aquele empreendimento? Sim ou não? Então quem vai me dizer isso não é simplesmente eu tirar de trás da orelha ou eu supor que pode. Não, eu tenho dados comprobatórios que podem me dizer se eu posso ou não outorgar aquela vazão de água que está sendo requerida do meu manancial, tá? Então aí a gente começa a observar a importância da gente ter esse arranjo desses valores bem organizados, ok? Aqui nós temos também uma série histórica anual de dias chuvosos, né? Aí nós temos de dias chuvosos aí para Grande Vitória, né? Então nós vemos aí, né, uma série, né, histórica. Veja, outro fato importante, a forma como os dados são representados. Geralmente dados de precipitação, né? Eles são apresentados na forma de coluna, como a gente vê aí, tá? E nós temos aí uma média, né, que vai de 1977 por aí assim, né, até 2015, né? Então nós temos aí uma série aí com relação às médias, então a gente consegue perceber, será que chove mais ou chove menos em determinado local? Espera aí, qual é a média histórica que eu tenho? Então daí você começa a conhecer aquele ambiente, né? Você às vezes você quer implantar uma determinada cultura, você sai daqui de Ibatiba e você vai para outro local, né, que tem um clima completamente diferente. Mas espera aí, eu queria cultivar, sei lá, uma determinada cultura aqui, né? Não vou me arriscar. Uma determinada cultura vou implantar. Peraí, mas será que ela é uma cultura que precisa de chuva ou não? Né? Como é que é o período de chuva? Às vezes eu posso até ter uma média
anual muito boa. Mas eu posso ter ao longo do ano as chuvas serem muito espacializadas, né? Eu posso ter meses que concentram mais as chuvas do que em outros meses. Então, será que aquela minha cultura ela vai conseguir se adaptar àquele local? Isso é muito importante, tá? E não só isso, quando a gente está falando de questões de temperatura, né, de clima mesmo. A gente às vezes quer, eu queria ir para um local mais quente, um local mais frio. Nada mais justo do que a gente conhecer a temperatura daquele local. Quando você vai em determinada pesquisas, né, lá no Wikipédia mesmo, né, você chega lá e você observa os dados de temperatura em determinado local. Então você vê as temperaturas mínimas, né? As mínimas e as mínimas mínimas, né? As mínimas das mínimas, a temperatura média, você vê a temperatura máxima. Então você conhece, você tem como verificar, esse local é um local mais quente, esse local é um local mais frio, né? E aí você, né, tem uma noção daquilo que você está almejando, que você planeja, né, realizar, tá? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos começar aí com a questão ainda, né, com relação a esses estudos hidrológicos, tá bom?